queridas amigas, um feliz ano novo, que a paz esteja conosco, que os bons espíritos continuem cooperando conosco, e, aliás, eu diria que nós cooperemos mais com eles, e que esse estudo não seja diferente dos estudos do ano passado, que nós consigamos prosseguir fazendo as nossas reflexões. Hoje, nós vamos iniciar pelo livro O Céu e o Inferno, exatamente no capítulo 8º, né, da primeira parte, Doutrina, e o capítulo 8º é As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Antes de nós iniciarmos a leitura e as reflexões do capítulo 8º, eu vou trazer aqui um artigo para a gente fazer uma pequena fundamentação, né, desse capítulo. Allan Kardec fundamentou o capítulo 8º de O Céu e o Inferno, de 1865, diga-se de passagem, que é a primeira edição, intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo, por meio de uma construção lógica e experimental iniciada em suas obras anteriores, transformando o conceito de castigo divino em uma lei natural. Então, a gente sempre está fazendo essas fundamentações, porque, inclusive, a metodologia que nós adotamos. Porque a gente parte do princípio que essas obras não podem, pelo menos não deveriam, ser lidas separadamente. Então, vale lembrar que nós não estamos tratando de uma obra isolada ou uma obra que se trata de outro tema. É a continuação de todo um trabalho de pesquisa de Kardec. Então, o que veio antes de Céu e Inferno? Os livros dos Espíritos, com a base teórica, o livro dos Médiuns, como a parte prática, onde a gente estuda os fenômenos. Veio o Evangelho, segundo o Espiritismo, até chegar aqui nessa obra. Então, a gente precisa ver que esse capítulo ele não chegou do nada, né? Ele foi sendo pensado por Kardec desde o início, desde lá do começo da codificação. Ele só não tinha reunido esses materiais. Então, vamos lá. Como é que essa fundamentação foi estabelecida? Primeiro, o Código Penal da Vida Futura em O Livro dos Espíritos. A base principal desse capítulo encontra-se em O Livro dos Espíritos, especialmente no livro 4º. Kardec estabeleceu que a situação da alma após a morte não é um decreto arbitrário, mas uma consequência do seu grau de purificação ou imperfeição. Responsabilidade pessoal. O Livro dos Espíritos ensina que cada um é responsável por suas próprias faltas e que não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação. Proporcionalidade. A natureza e a duração do castigo dependem do tempo necessário para o melhoramento do espírito. Kardec consolidou a ideia de que a pena é proporcional à resistência, princípio que ele expõe no capítulo 8º do Céu e Inferno. Então, essa ideia é desenvolvida lá no livro 4º, que são as penas e os gozos futuros dentro do livro dos Espíritos. Então, ele não tirou do nada, não criou agora isso, né? Ele já vem fundamentando isso. Né? Segundo, observação experimental, que é no livro dos Espíritos e na Revista Espírita. Que na Revista Espírita ele vai escrever os artigos de muitas comunicações que foram recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Diferente das teologias tradicionais, Kardec fundamentou as penas futuras na observação direta, e não no achismo, né? Porque a teologia parte muito de uma ideia, de uma fé, né? E aqui não, aqui o Kardec ele fez a observação direta. Em O Livro dos Médiuns e na Revista Espírita, ele registrou milhares de comunicações de espíritos em diversos estados de sofrimento. Relatos de ultratumba.
Espíritos como o assassino Lemaire, o suicida Simon Louvet e outros espíritos endurecidos vieram descrever suas sensações. Esses relatos serviram para provar que o inferno é um estado da alma e não um lugar circunscrito. Lembra? A gente usa muito isso, né? Não é um lugar circunscrito, é um estado da alma. Não é uma dor física, é uma dor moral. Papel do perispírito. Kardec utilizou a teoria do perispírito, que é desenvolvida nas primeiras duas obras, Teoria e a Prática Experimental, para explicar como a alma, embora imaterial, pode sentir dores morais, que se assemelham a sensações físicas, devido ao seu apego à matéria. Terceiro, a justiça das aflições. A gente vai encontrar exatamente onde? No Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E aonde? No capítulo 5º, né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec desenvolveu a base moral necessária para o entendimento das penas. Causas anteriores. Lembra lá do capítulo 5, né? Causas anteriores das aflições. Ele fundamentou que muitas das misérias da vida atual são expiações de faltas passadas, aplicando a lei da reencarnação como meio de reparação e progresso. E a própria ideia, né, da lei, essa própria lei de reencarnação, ela é totalmente desenvolvida lá no Livro dos Espíritos. Arrependimento, expiação e reparação. O tripé da reabilitação espiritual, essencial no capítulo 8º de O Céu e o Inferno, que nós vamos estudar. Então, esse tripé foi consolidado no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que o perdão de Deus não exclui a necessidade de o culpado recuperar o mal que fez. Não é só, desculpa, né? Não. Vem primeiro o arrependimento, a expiação e a reparação. A gente faz esse estudo lá no capítulo 5º do Evangelho, e aqui é desenvolvido no capítulo 8º do Céu e Inferno. Quarto, refutação das penas eternas, que é trazida pela ideia dogmática, né, da Igreja. A gente vê muito essa refutação na Revista Espírita e também no Livro dos Espíritos. Desde o início da codificação, Kardec argumentou contra a eternidade absoluta das penas, por considerá-la incompatível com os atributos de Deus. Mais uma vez, a gente tem que lembrar dos atributos de Deus. Todas as hipóteses que nós levantarmos sobre leis têm que ser levadas em consideração, né, todos os princípios da doutrina espírita. E uma delas é os atributos de Deus. Então, se Deus é infinitamente bom e justo, a ideia é incompatível. Sentido relativo. Ele, Kardec, né, fundamentou que a palavra eterno nas escrituras, eterno nessa palavra, fogo eterno, né, sofrimento eterno, pena eterna, deve ser entendido no sentido de indeterminado ou enquanto durar a causa. E qual é a causa? É a imperfeição do espírito. Ou seja, não podemos fazer traduções literais. É saber tirar o espírito, né, da letra, e não se apegar à letra que mata. Lógica providencial. Deus castiga o mal enquanto ele existe, mas cessa o castigo quando o mal desaparece pelo arrependimento e retorno ao bem. Aqui nós encerramos o artigo fazendo uma analogia. Vamos pegar e fazer, então, uma comparação. A gente pode comparar a fundamentação de Kardec à de um médico que estuda uma epidemia. O Livro dos Espíritos, ele vai definir a patologia. Qual é a patologia? Imperfeição moral. No Livro dos Médiuns, ele vai observar os doentes. Quem são os doentes? Os espíritos sofredores.
Então, ele detectou a doença e detectou os doentes, imperfeição moral e os espíritos sofredores. Aqui está sofredores, né? Sofredores. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele prescreve o tratamento. Qual é o tratamento? Aperfeiçoamento moral e a caridade. Nós temos, então, a doença, nós temos o doente e nós temos o remédio. E, finalmente, em O Céu e o Inferno, ele redigiu código, o código sanitário definitivo, ainda usando, né, a ideia de uma epidemia. O Código Penal da Vida Futura. Esse é o Código Sanitário definitivo, né? Provando que a saúde da alma, ou seja, a felicidade, ou sua doença, sofrimento, dependem inteiramente do esforço do indivíduo em seguir as leis naturais. Assim como o doente só recebe a sua saúde novamente se ele se esforçar por seguir as ordens do médico e também se esforçar para que a causa da doença que habita nele, né, ele possa matar, digamos assim, né? Usar essa palavra. Bem, aqui é a introdução, né, que a gente quer fazer com essa fundamentação para finalmente entrar no capítulo 8º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Lembrando uma coisinha aqui também. Esse aqui é o Céu e o Inferno, que foi divulgado no Brasil como sendo o original definitivo de Kardec, que é a segunda edição em diante. Então, aqui só para a gente ver qual é a diferença. Primeiro, o original de Kardec aponta para o capítulo 8º. Aqui é uma edição de 1885, 1865, original de Kardec. Então, você vê aqui, capítulo 8º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Né? Aqui nós trouxemos a tradução para português, capítulo 8º, porque a tradução é do primeiro Céu e Inferno de 1865. O que foi trazido para o Brasil é o que a gente chama de adulterado, né? Não tem outra palavra, né? Aqui é o capítulo 7º. A gente não vai entrar em muitos pormenores, só para a gente fazer uma passeada aqui nesse livro, nessa edição. As penas futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca, são os temas que vai ser estudado aqui. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, Código Penal da Vida Futura. Tá? Então, você vê que a estrutura do capítulo é totalmente modificada. Né? Princípios da doutrina espírita sobre penas futuras, e aqui, finalmente, o Código Penal da Vida Futura. Vamos entrar, então, aqui. Primeiro, estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém pode, neste mundo, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal divino. Então, aqui já é o primeiro ponto, né? Então, a sorte das almas está na mão de Deus. Sendo assim, ninguém tem essa autoridade para decretar um código. E lembramos que que Kardec está combatendo as ideias que vêm das igrejas, né? Combatendo no sentido, não é bem combatendo, né? Mas ele acaba confrontando as ideias, porque o que ele está trazendo? Ele está trazendo o ensino trazido pelos espíritos superiores sobre as leis de Deus e sobre essas penas futuras, especificamente, que é o tema. Então, o primeiro ponto que ele já coloca aqui, né? Se está na mão de Deus, ninguém pode, né, neste mundo, por sua própria autoridade, decretar esse código. Qualquer teoria não é mais do que uma hipótese, que só tem o valor de uma opinião pessoal.
E por isso mesmo pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Somente a sanção dos fatos pode conferir-lhe autoridade, fazendo-a passar a condição de princípio. Alguém pode ter pensado aí, mas o Kardec está escrevendo, né, sobre as penas futuras, né? Sim, mas é como ele coloca, é uma hipótese que tem o valor de uma opinião pessoal. A gente lembra que a doutrina espírita, em momento nenhum, ela foi trabalhada com a opinião pessoal de Kardec, ou de quem quer que fosse. Tudo foi submetido aos espíritos superiores e foi trabalhado com os espíritos desencarnados. Eles próprios falaram das suas situações. E o Kardec não se prendeu ao depoimento de um. Ele estudou milhares de comunicações. Na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas de que compartilharam e compartilham ainda as crenças. Se alguns homens de elite, em diversas épocas, entreviram um lado da verdade, a massa ignorante permaneceu sob o império dos preconceitos que geralmente lhe eram impostos. Ou seja, né, se alguns homens perceberam, homens de elite, ou seja, homens de intelecto, homens que tiveram acesso à compreensão, né, mas não dividiram com a massa ignorante. A doutrina das penas eternas está nesse número. Essa doutrina teve sua época. Hoje, ela é repelida pela razão. Se colocar em seu lugar, um sistema substituído por outro sistema, ainda que mais racional, sempre terá apenas maior probabilidade, mas não a certeza. É por isso que o homem, chegado a este período intelectual, que lhe permite refletir e comparar, não encontrando nada que satisfaça completamente sua razão e responda às suas aspirações, vacila indeciso. Uns, apavorados pela responsabilidade do futuro e querendo gozar o presente sem constrangimento, procuram enganar-se e proclamam o nada após a morte, crendo assim manter a consciência tranquila. Outros estão na perplexidade da dúvida. O maior número crê em algo, mas não sabe exatamente no que crê. Quando Kardec escreve aqui, né, que já teve seu tempo e hoje é repelida pela razão, muitos desses que estão aqui em maior número, né, se vê órfãos de uma ideia consistente e racional, porque não se admite mais essas penas, né, eternas, mas não se tem uma ideia que venha trazer racionalmente uma explicação. Ou seja, creem, mas não sabem exatamente no que creem. Um dos resultados do desenvolvimento das ideias e dos conhecimentos adquiridos é o método científico. O homem quer crer, mas quer saber por que crê. Ele não se deixa mais levar por palavras. Sua razão vigorosa quer algo mais substancial que teorias. Em uma palavra, ele necessita dos fatos. Deus, então, julgando que a humanidade saiu da infância e que o homem está hoje maduro para compreender verdades de uma ordem mais elevada, permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos que põem um termo às suas incertezas, fazendo cair os andaimes das hipóteses. É a realidade após a ilusão. A doutrina espírita, no que se refere às penas futuras, não é mais fundada sobre uma teoria preconcebida do que suas outras partes. Em tudo, ela se apoia sobre observações, sendo isso o que lhe dá autoridade. Ninguém, então,
imaginou que as almas, após a morte, devessem se encontrar nesta ou naquela situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje, com a permissão de Deus, e porque a humanidade entra numa nova fase, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou infeliz, suas impressões e suas impressões e sua transformação na morte do corpo. Os espíritos vêm hoje, em suma, completar nesse ponto o ensino do Cristo. Não se trata aqui da relação de apenas um espírito, que poderia ver as coisas somente do seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou ainda estar dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões, e é com frequência apenas um reflexo de uma imaginação exaltada, mas de inúmeros intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode, ao mesmo tempo, ver e observar, e que ninguém é obrigado a crer pela fé de outrem. Você vê que esse parágrafo aqui está bem riscado, né? E por que está em vermelho? Relação de apenas um espírito. Revelação feita através de um único médium. Esse médium, ele pode também ter visão estática. E o Kardec, ele coloca uma nota de rodapé aqui, justamente chamando a atenção para que a gente veja no capítulo acima, né? Aqui, na verdade, no original, ele coloca capítulo 6, mas está errado, né? O Kardec, ele se equivoca. Ele coloca ver acima, capítulo 6, página 61. Página 61 de que livro? O livro original. E o livro dos Espíritos. Então, quando a gente vai lá no Céu e Inferno original, e a gente vê aqui a nota de Kardec, a nota de rodapé de Kardec, nós vemos que realmente está no capítulo 6. Então, a gente pode ver aqui que quando ele vai se referir, né, no capítulo 6 acima, a gente vê que ele se enganou. Na verdade, é o capítulo 5 acima, que ele vai justamente falar, né, aí a gente vê que ele vai falar exatamente sobre o estático, né? Aqui, ó. Aqui já é traduzido para o português, tá? Fica mais fácil aqui, né? Aqui, essa parte aqui. Podemos perguntar como há homens que tenham conseguido ver essas coisas em êxtase, se elas não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, que por vezes se produzem com a aparência da realidade. Diremos apenas que é preciso ver nisso uma prova da regra, que o êxtase é menos seguro, é a menos segura de todas as revelações. E aqui, mais uma vez, o Kardec também coloca, né, uma nota de rodapé, que ele pede para a gente ver o Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, questões 443 e 444. Ele faz a mesma coisa aqui, né? Ele fala para a gente se reportar novamente ao capítulo 5º, que ele vai falar do estado estático, né, na página 61, e ele também indica o Livro dos Espíritos, as mesmas questões. E essas questões, no Livro dos Espíritos, ela está no capítulo Emancipação da Alma, que é na pergunta 443, 444, que ele cita, né, como as duas principais para abordar essa temática. Então, aqui é só para justificar a, a nota de rodapé, tá? Em primeiro lugar, tá?
E aqui, deixa eu comentar por que que nós fizemos esses grifos aqui. Então, para fechar a ideia, né? Relação de um espírito. O que que a gente tem hoje no movimento espírita? Obra de um único espírito. Através da revelação feita por quem? Pelo um único médium. E, geralmente, esses médiums apresentam características de mediunidade estática, de visão estática. Lembrando que muitos desses médiums, antes de começarem o espiritismo, eram muito ligados à Igreja Católica. Então, aqui, né, para complementar a ideia, o Kardec ainda coloca, né, que não se trata da relação de um espírito, de um único médium, que pode, né, nem de uma visão estática. Ele coloca o quê? Então se trata do quê? Se trata de inúmeros intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é privilégio de ninguém, não é de um espírito, não é de um médium, que cada um pode ao mesmo tempo ver e observar, e que ninguém é obrigado a crer pela fé do outro. E aqui nos nossos estudos, a gente sempre tem batido nisso. Vocês têm dúvidas sobre o espiritismo, sobre o que que o médium fala numa obra? Não está difícil. E o Kardec me entregou de bandeja agora, né, o texto dele para fundamentar o que a gente vem falando. De tal sorte que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode ao mesmo tempo ver e observar. Não temos grupos mediúnicos? Como é que está sendo a nossa reunião mediúnica? Tem dúvidas sobre uma localidade, cidade espiritual, se o perispírito vai pegar fogo na hora da cremação? Né? Pergunta e faz primeiro, aliás, primeiro faz um estudo profundo, que talvez você nem precise de fazer perguntas, porque está tudo aqui. Se a gente ler com calma, analisar e estudar, muitas obras mediúnicas não passam pelo crivo da razão. Mas sempre tem aquela pessoa que fala: ah, mas tem muitos ensinamentos morais. Ninguém discorda disso. Mas aqui eu vou invocar a figura de Erasto, que fala para Kardec: rejeite 10 verdades e não aceite. É melhor rejeitar, né? 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, porque tem muitas coisas que têm uma utilidade moral, e o espírito vai embutindo conceitos antidoutrinários, você aceita? A gente tem que passar pelo crivo da razão, né? Na verdade, esse trecho analisa exatamente o caráter universal, né, do ensino dos espíritos, na verdade. Aborda exatamente isso. Então, na verdade, simplesmente é retomado uma coisa que já foi dita lá atrás. É verdade. O que você falou do Evangelho está lá, o controle universal, né, do ensinamento Uhum. dos espíritos. Por isso que quando a gente começa a fundamentar esse capítulo, no início do estudo, a gente chama atenção. Então, o leitor atento, o estudioso atento, ele já vem munido com essas informações. Quando Kardec retoma, nos parágrafos aqui que a gente está lendo, né, ele vai retomar de uma forma sucinta, mas automaticamente ele reporta ao estudante as obras lá atrás. Ele só reforça a ideia, né? E, novamente, não se trata de um espírito, de um médium, né, mas de inúmeros intermediários disseminados, que é o controle universal do ensinamento dos espíritos superiores. Bem, vamos continuar aqui lendo mais um pouquinho. Prosseguindo, as leis que daí decorrem, quer dizer, de onde decorre, né? Dos inúmeros intermediários disseminados, e não de um único espírito, etc. Né? Então, as leis que daí decorrem dessas observações feitas com controle
universal dos espíritos superiores, feito por Kardec, são deduzidas apenas da concordância dessa imensidade de observações. E foi bem lembrado, né, pelo Fernando, que está lá no Evangelho, né? Esse Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Jamais um princípio geral é retirado de um fato isolado, ou da afirmação de um único espírito, ou do ensinamento dado a um único indivíduo, ou de uma opinião pessoal. Aqui, a gente já foge do âmbito da mediunidade. Kardec, aliás, engloba, né, mais um elemento aqui, que é a opinião pessoal. Porque hoje em dia está sendo derramado no mercado obras e mais obras sobre o espiritismo, né, com opiniões pessoais. Qual seria o homem que poderia crer-se suficientemente justo para medir a justiça de Deus? Os numerosos exemplos citados nessa obra para estabelecer a sorte futura da alma poderiam ser multiplicados ao infinito. Mas, como cada um pode observar outros análogos, seria suficiente, de certa forma, dar os tipos das diversas situações. Dessas observações podem-se deduzir as condições de felicidade ou infelicidade na vida futura. Elas provam que a penalidade não falta a nenhuma prevaricação e que, conquanto não seja eterno, o castigo não é menos terrível segundo as circunstâncias. O Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, no que se refere ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode ser resumida nos pontos seguintes. E esses pontos seguintes são 25 pontos que Kardec vai colocar. E nós vamos deixar a leitura desses pontos seguintes para o nosso próximo estudo, para a gente abordar item por item, com muita calma, fazendo análise e fazendo as nossas discussões aqui. Então, eu já convido a todos, né, que a gente faça as reflexões durante a semana e a gente se encontra no nosso próximo estudo para ler os pontos que Kardec vai trazer, né? Os 25 pontos. Bem, acredito que hoje o nosso estudo, a nossa retomada de estudo, foi muito bom, né? Primeiramente, pelo reencontro, né? Se bem que a gente não deixou de se encontrar, né? Mas, assim, unidos novamente em torno dos estudos de Kardec. Que esse ano seja um ano de bastante progresso nos nossos estudos, de bastante entendimento. E desejo a todos uma boa semana, um beijo no coração de todos e a gente se encontra, então, no próximo estudo. Tchau.